Bom dia a todos. Eu sou a Glória, sou residente do terceiro ano de terapia intensiva. Então, o artigo ficou para eu apresentar aí, o tema, o artigo norteador, sobre disfunção orgânica no paciente pós-injúria, né? Ele fala muito do trauma, então a inflamação que o paciente faz no trauma e a disfunção orgânica posterior que ele pode fazer. Então, esse é o artigo. Ele foi publicado na Critical Care em 2017, esses são os autores. E ele vai começar, então, falando sobre a questão da patogênese dessa disfunção orgânica que o paciente pode fazer, né? Hoje a gente sabe que com o avanço aí no tratamento do trauma, a partir do momento que a gente melhora a nossa assistência pré-hospitalar e mesmo o atendimento na fase aguda, isso nos dá a oportunidade de presenciar e tratar esses pacientes nas fases mais tardias, né? Então, inevitavelmente, a partir do momento que os nossos cuidados, nossos tratamentos no trauma inicial vão se aprimorando e vão melhorando, que é o que a gente vivencia hoje em dia, a gente fica mais tempo com esses pacientes em UTI, a gente cuida deles por mais tempo, e a gente vê que a principal causa de morte tardia no trauma, que vem emergindo cada vez mais, é de fato a falência orgânica múltipla, né? Ele define como falência orgânica múltipla no artigo, a gente chama de síndrome de disfunção múltipla de órgãos e sistemas, mas ele coloca que isso vem sendo estudado já há bastante tempo, desde a década de 90, já alguns autores tentam estudar isso, e eles colocavam inicialmente isso como um fenômeno bimodal, né? Então, a falência orgânica múltipla ela poderia ser relacionada a um evento ou dois eventos. O que isso significa? Então, de um evento, seria aquele paciente que vem com um quadro grave, múltiplas lesões, que fazem um pico inflamatório bem importante, a SIRS, que a gente fala, vocês vão ouvir bastante a gente falar isso em UTI, SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, faz esse pico de inflamação mais abundante. Essa inflamação gera disfunção nos órgãos, porque a inflamação, por mais que seja algo que o corpo faz para tentar nos proteger, ela é deletéria, né? E ela pode gerar disfunção nos órgãos, morte celular. Então, esse paciente ele pode fazer esse pico de SIRS extremamente aumentado, elevado, fazer disfunção orgânica e não sobreviver a esse evento, né? Então, esse seria o paciente que faz o fenômeno de um evento, né? O pico inicial e evolui a óbito. Ou o paciente que gera um evento subsequente. Então, ele chega, pode ter lesões tão grandes quanto ou até um pouco menos piores, faz o pico de inflamação, se recupera e após isso faz um novo evento, uma infecção, um evento tromboembólico, ou é submetido a novos procedimentos cirúrgicos que geram mais lesões, que geram mais inflamação. Mas que, depois do pico inicial de inflamação, o corpo entraria numa fase de anti-inflamação para se proteger. Só que isso vem caindo por terra. O que se fala hoje, nas hipóteses mais modernas, é que, na verdade, a injúria inicial, ela não faz um pico de inflamação isolado. Na verdade, você gera inflamação e anti-inflamação também, né? Então, eles colocam que a gente gera cascatas pró-inflamatórias, mas também anti-inflamatórias a partir de um evento inicial, e é isso que vem sendo estudado e vem se consolidando como a hipótese mais moderna de como funciona o mecanismo aí de injúria nesses pacientes vítimas de trauma. Então, aqui, um modelinho que exemplifica, né, uma figura que coloca como que acontece. Então, o paciente ele chega a partir de um primeiro evento, né, vítima de um trauma, um atropelamento, uma colisão, isso gera várias lesões ali nele, então esse seria o primeiro exemplo, injúria tecidual, lesão direta de tecidos, que foi um trauma, e gera um choque, né? Um choque geralmente hipovolêmico, porque o paciente sangra bastante. A partir disso, ele já começa, então, as cascatas pró-inflamatórias e também anti-inflamatórias. Porque o nosso corpo, ele gera a inflamação para tentar nos proteger nesse primeiro momento, mas a inflamação, ela deve ser mediada. Então, a anti-inflamação também vem nesse sentido para tentar gerar um equilíbrio. Então, a gente tem aquele paciente que faz a inflamação, gera também as cascatas anti-inflamatórias, mas que ele se recupera. Né? Esse os pacientes ali não tão graves, que chegam com um choque não tão grave, não tem tantas lesões. Então, esse é um dos pacientes. O que chega, faz o pico inflamatório, melhora e se recupera. A gente tem também aqueles pacientes que geram as cascatas de inflamação mais exacerbada, gera uma disfunção orgânica inicial muito grande, uma disfunção orgânica já mais precoce, né? E que evoluem a óbito ali precocemente. Então, paciente que faz uma SIRS grave e uma disfunção orgânica precoce que pode ou não evoluir a óbito. A gente também tem aquele paciente que faz uma disfunção orgânica
mais inicial, mas ali se recupera, gera um segundo evento e a partir disso faz uma DO, uma disfunção orgânica mais tardia e que pode não se recuperar, né? Então ele coloca que essa disfunção orgânica ela vai estar relacionada à intensidade e ao equilíbrio entre as respostas inflamatórias ali iniciais que estão opostas, que são induzidas pelo trauma. Então, a gente tem esses pacientes que se recuperam precocemente, os pacientes que evoluem a óbito precocemente, os pacientes que se recuperam, mas evoluem com um novo evento e que podem se recuperar ou evoluir a óbito. E a gente tem aqueles pacientes mais crônicos, que passam por múltiplos eventos, que têm novas exacerbações, que têm novas infecções, novas cirurgias, que podem tanto se recuperar mais tardiamente, quanto eles podem evoluir a óbito ou desenvolver o que a gente chama de PICS, que é a síndrome pós-cuidados intensivos, depois a gente vai abordar um pouquinho mais. Então, basicamente, esses são os perfis de paciente que a gente tem na UTI, né? De acordo com a gravidade do choque, a gravidade da resposta inflamatória que eles fazem, como que eles se recuperam, se tem outros eventos associados ou não. Então, é mais ou menos essa linha que eles acabam seguindo. Então, a gente tem que a anti-inflamação precoce é uma forma do nosso corpo também se defender, né? Para além da própria inflamação. Então, a gente tem uma inibição do nosso sistema imunológico adaptativo e apoptose, justamente para a gente limitar essa pró-inflamação, sabendo que ela é deletéria também para o organismo. Então, isso cria um estado para tentar a gente proteger o nosso organismo contra segundos insultos, para tentar acelerar a cicatrização. Só que isso acaba gerando o que a gente chama de SARS. Então, a gente tem a SIRS, que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, e a SARS, que seria a Síndrome da Resposta Anti-Inflamatória Sistêmica. Isso pode gerar imunoparalisia, prejudicar a cicatrização do paciente, predispor a mais infecções. A gente sabe que esses pacientes que fazem quadros muito graves, eles ficam num estado de imunodeficiência tão importante que eles não dizem, a gente fala muito em UTI, não tem reserva para tolerar. E é justamente isso. O corpo, na tentativa de se defender, reduz essas respostas inflamatórias, mas isso também tem suas consequências, né? Então, os pacientes podem ter disfunções mais tardias, podem ter infecções, e viram esses pacientes mais crônicos aí, que acabam evoluindo com várias intercorrências aí durante o internamento. Então, esses pacientes mais tardios que ficam, eles acabam entrando em uma síndrome de catabolismo, de inflamação e imunossupressão persistente. Eles não conseguem sair desse ciclo. Bom, para a gente pensar em disfunção orgânica, então, que é o foco dessa aula, eu trouxe aqui alguns exemplos de scores que a gente tem para a gente tentar definir e pensar o que são as disfunções orgânicas. Se a gente vai pensar em disfunções de órgãos, a gente tem que pensar nos órgãos que a gente tem no nosso corpo, né, todos os nossos sistemas orgânicos, e de que forma eles se manifestam para mostrar para a gente que eles estão disfuncionais. Então, a gente tem aqui 3 principais scores que a gente usa. No trauma, os mais estudados são o score de Denver e o score de Modis. Mas não tem como a gente falar de disfunção orgânica e não trazer o SOFA, que é um score tão presente na nossa prática clínica, principalmente em sepse, né? Então, Denver e Modis são as definições validadas mais comuns dos estudos de trauma, né? A gente tem que elas têm um bom desempenho preditivo para pensar a disfunção orgânica. O Modis, ele acaba sendo um pouquinho mais sensível, ele pontua mais sistemas orgânicos do que o de Denver. Então, ele acaba, por ser mais sensível, ele nos mostra mais taxas de uma alta incidência de disfunção orgânica múltipla, né? MOF, como ele coloca a síndrome de disfunção múltipla orgânica. E o de Denver acaba sendo um pouquinho mais específico, né? Então, ele mostra uma menor incidência, mas uma alta taxa de letalidade. Então, aqui, para a gente ver, né, os nossos scores. O de Denver vai pontuar no pulmonar, no hepático, no renal e no cardíaco, a partir de inotrópicos. O SOFA, que a gente já conhece, que vai pontuar o sistema pulmonar, a nossa coagulação a partir da contagem de plaquetas, o sistema hepático, cardiovascular, renal, sistema nervoso central, e o Modis muito semelhante. Então, eles vão variar basicamente ali no quanto que pontua, no valor de referência, mas eles acabam sendo bem semelhantes, e todos são scores aí úteis para a gente utilizar e para a gente pensar se os pacientes estão, de fato, tendo uma disfunção orgânica ou não. Bom, trouxemos, então, o conceito aí, pensando na epidemiologia e na relevância clínica. Então, aqui ele trouxe um estudo que foi publicado nos Estados Unidos, é o Blue Grant Dataset, que é um estudo que traz ali em centros de trauma dos Estados Unidos algumas análises aí por grupos de anos, então, entre 2003 e 2010, a incidência de disfunção orgânica nesses pacientes vítimas de trauma, principalmente trauma torácico, que são traumas que geralmente geram
perdas de sangue abundantes, que podem fazer lesões de vaso bem importantes. Então, são traumas graves que os pacientes podem fazer. Então, a gente vê que a incidência é sempre alta, né? Cada vez mais a gente vai trazer esses pacientes para os nossos hospitais, porque agora o nosso atendimento pré-hospitalar é cada vez mais avançado, a gente tem várias medidas de suporte que a gente pode fazer para esses pacientes. E a gente vê que conforme a gente vai estudando esses pacientes e o nosso tratamento vai se desenvolvendo, a gente consegue perceber aqueles fatores que podem influenciar no desenvolvimento maior de disfunções orgânicas ou não. Então, a incidência, ela é sempre alta, né? Isso é algo de relevância clínica importantíssima, é algo de relevância social, né? Mas a gente vê que os sobreviventes, eles vão cada vez mais eles vão sobrevivendo mais esses pacientes. Porque conforme a gente consegue entender esses pacientes, entender os mecanismos pelos quais eles fazem mais disfunção orgânica e podem evoluir mais a óbito, a gente vai desenvolvendo formas de a gente conseguir evitar isso. Porque o foco é basicamente esse, evitar que o paciente chegue na disfunção orgânica. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a partir desses estudos, a gente consegue identificar alguns fatores de risco maior para o paciente desenvolver disfunção orgânica. Então, a gente tem que olhar sempre as características demográficas. Claro, o paciente de idade mais avançada é um paciente de maior risco, né? Um rim de 80 anos é diferente de um rim de 30 anos, né? Então, já é um rim que tem um grau de influência maior, que já é mais envelhecido, o paciente não tem as defesas da mesma forma. Então, os pacientes de idade mais avançada têm mais fator de risco, realmente, para desenvolver disfunção orgânica. O sexo masculino, pacientes obesos, que são pacientes já mais inflamados. A gravidade da lesão influencia muito nisso. Claro, quanto mais grave for a lesão do paciente, mais dano tecidual ele tem, mais inflamação ele tem. Então, pior pode ser aí a evolução desse paciente. Ele coloca também que a alteração fisiológica na admissão ela é importante para a gente pensar se esse paciente vai ter mais disfunção. Claro, como o doente chegou para você, é importante a gente ter noção disso, né? Aqui no CPET, nas nossas UTIs, a gente sempre calcula a PAST nas primeiras 24 horas de internamento na UTI. Isso vai dar uma característica de como o paciente estava. Se ele estava mais chocado, como que estava já, se ele tinha alguma disfunção orgânica inicial, distúrbios hidroeletrolíticos, acidose. Ele coloca aqui o número de unidades transfundidas de hemácias num período de 12 horas. Então, quanto mais o paciente sangrou, mais ele precisou transfundir. Isso, com certeza, é uma lesão mais grave, né? Então, esses são os fatores de risco mais proeminentes para desenvolver disfunção orgânica. Enquanto que na morte relacionada a essa disfunção, a gente vê que por mais que o sexo masculino desenvolva mais disfunção orgânica, quem acaba morrendo mais quando estabelece a disfunção acaba sendo o sexo feminino, né? Então, gravidade da lesão e unidade de hemácias transfundidas também estão relacionadas a uma maior mortalidade. E a gente vê que a mortalidade maior é geralmente quando o paciente faz uma disfunção cardiovascular, extremamente importante, 39%, até porque a maioria acaba fazendo mais disfunção cardiovascular, acaba sendo a primeira que a gente vê, né? Então, inevitavelmente, são os pacientes que acabam morrendo mais. Insuficiência renal, disfunção hepática e disfunção pulmonar. Seguido dessas são as maiores mortalidades. E ele coloca que, inclusive, é raro o paciente ter disfunção múltipla de órgãos e sistemas ter acometimento pulmonar. Apenas 8% dos pacientes que tiverem essa disfunção orgânica múltipla não tiveram envolvimento pulmonar. Então, é o que a gente vê bastante, né? Nos seus mais variados graus, claro. Mas a gente vê muito paciente que faz uma ARDS ali, pós-trauma, uma própria hipoxemia. Isso é bem comum de acontecer mesmo. Então, aqui com relação à mortalidade, ele coloca aqui pra gente o tempo de estabelecimento da disfunção orgânica. Então, se o paciente desenvolve disfunção orgânica, falência orgânica mesmo, em menos de 4 dias, menor ou igual a 3 dias, a mortalidade é muito mais alta. Então, aqui a gente vê a mortalidade, né? Então, o paciente que estabelece disfunção orgânica precocemente, menor do que 4 dias, ele acaba morrendo mais. É muito mais rápido, né? Isso mostra uma gravidade maior. Enquanto que 4 a 7 dias é um pouco menor, e se o paciente evolui com disfunção orgânica num tempo maior do que 7 dias, seja por segundos eventos, seja por infecção, a mortalidade dele acaba sendo um pouco menor mesmo do que o paciente que estabelece ela precocemente. Bom, com relação à fisiopatologia, então, como que acontece? Coloquei essa imagem esquemática, é bastante coisa, não vou me aprofundar exatamente em cada sistema, como que isso ocorre, mas para a gente conseguir ter uma noção mais geral do mecanismo fisiopatológico. Então, a gente tem várias questões que influenciam, então a gente tem
a isquemia e reperfusão dos tecidos, né? O paciente que evolui com trauma local, que faz lesão, necrose ali de tecido, que faz a própria lesão direta mesmo do tecido, ele tem uma resposta colinérgica, ele acaba recebendo mais transfusões sanguíneas, e tudo isso leva ele a desenvolver uma tempestade genética, né? Então, a primeira resposta inflamatória, que está relacionada a fatores externos, relacionados à própria forma como o organismo do paciente, do indivíduo, se manifesta a partir dessa lesão, desse insulto, e isso gera uma ativação imunoinflamatória, que não dá para ler direito, mas vai ter envolvimento de plaquetas, de citocinas, de neutrófilos, de células de defesa, de todo o nosso tecido linfático, e isso vai gerar os nossos mediadores na corrente sanguínea. Então, liberação de óxido nítrico, daquelas DAMPs, PAMPs, as próprias citocinas, ativação do sistema complemento, ativação plaquetária, que vai gerar mais trombose microvascular, que vai gerar falência da barreira do nosso epitélio, disfunção mitocondrial, disfunção celular, mais apoptose, morte celular de fato. E tudo isso, essas células que estão morrendo, elas compõem um tecido, né? Compõem um tecido orgânico. Então, os nossos órgãos que estão sofrendo esse processo, que estão fazendo pequenas tromboses, que param o fornecimento de oxigênio, que fazem com que essas mitocôndrias parem de conseguir gerar o processo da respiração celular adequadamente, que pare de receber oxigênio adequadamente, que interrompa a sua respiração celular, tudo isso faz com que o tecido sofra, né? E a gente chega, então, no estado de disfunção orgânica. Então, o rim vai sofrer, as células morrem, não faz respiração celular adequada, não consegue funcionar, a gente vê lá aumento de creatinina, oligúria, o pulmão, da mesma forma, a gente vê que o paciente começa a precisar cada vez mais de oxigênio, não consegue fazer a respiração adequadamente. Sistema nervoso central, como que vai se manifestar? O paciente começa a ficar mais sonolento, mais rebaixado, perdendo pontos no Glasgow, que é a forma mais direta que a gente tem de avaliar o nível de consciência desses pacientes. Disfunção cardiovascular, eles ficam vasoplésicos, a pressão cai, reduz a contratilidade cardíaca. Então, né, todos esses mediadores inflamatórios, por mais que seja uma resposta do organismo na tentativa de recuperar, de controlar o processo. Isso tudo também tem seus efeitos deletérios, a gente vê isso na prática, não apenas no trauma, mas muito em situações de inflamação, no quadro de sepse, a infecção generalizada, né, como comumente se fala, o mecanismo é muito semelhante. Bom, então a gente tem que a TIRS, ela é uma manifestação da ativação imunoinflamatória em resposta à lesão de isquemia e reperfusão, né? E dos fatores liberados do tecido lesado. Vai ser mediado por características genéticas inerentes do indivíduo, então cada corpo acaba respondendo de uma forma, e também determinados pelo ambiente do hospedeiro. Mas por que isso acontece, né? Todos os dias a gente tem células morrendo. A apoptose, ela é um mecanismo comum do nosso dia a dia, né? A gente diariamente tem células que já, né, esgotaram o seu tempo de validade, que entram em apoptose, liberam os seus mediadores intracelulares, mas o corpo olha esses mediadores e não reconhece isso como um insulto. Diferente da lesão traumática. Se a gente tem lesão celular por trauma direto, isso libera muitos mediadores, o corpo percebe isso e entra numa sinalização de perigo, né? Na apoptose, sendo um fenômeno natural, né, e esperado da célula, a gente não gera essa inflamação aí, essa resposta imune exacerbada como se gera no mecanismo do trauma. Enquanto que na lise celular, por trauma ou por infecção, gera essa sinalização intracelular, essa sinalização de perigo, e a resposta do corpo são essas respostas inatas e adaptativas para tentar frear esse processo. E a partir disso desencadeia toda essa cascata que acaba, em última análise, gerando disfunção nos órgãos. Então, aqui, basicamente, né, só para a gente ver todos os mecanismos que estão envolvidos, para a gente entender que não é um processo simples, né? Seria muito bom se eu conseguisse frear um desses processos aqui, intervir só ali na plaqueta, beleza, parei, nossa, acabou a inflamação. Isso nunca vai ser possível. É uma cascata extremamente complexa, que tem muitos componentes envolvidos, que é extremamente difícil de a gente identificar qual que realmente é mais relevante, porque nenhum é mais relevante, tudo é um sistema extremamente complexo, e para a gente entender como é difícil a gente frear esses processos inflamatórios. E se a gente deve frear também, né? Porque também tem essas questões. Bom, então
Então é isso, né? A gente tem que vários componentes do nosso corpo estão envolvidos nisso. O intestino, a partir do seu tecido linfóide associado ali à mucosa, os polimorfos nucleares, os macrófagos, as plaquetas também têm muito envolvimento. A gente vê que aqueles pacientes que fazem mais trombocitopenia aguda são pacientes geralmente com prognóstico um pouquinho pior, né? As citocinas pró-anti-inflamatórias, sistema complemento, que também está relacionado ali à cascata de coagulação, o próprio estresse oxidativo, que vai liberar mais espécies reativas de oxigênio. A gente sabe que o oxigênio, essas espécies reativas, elas também são deletérias, né? Isso faz mais lesão celular. Só que, para além desses fatores de risco iniciais da inflamação do paciente, a gente tem os fatores de riscos posteriores, que são aqueles pacientes que estão em UTI e que é naquilo que a gente tentaria se atentar para tentar evitar que esse paciente progrida com mais disfunção. Então, a síndrome compartimental abdominal, por exemplo, é um fator muito relevante para a disfunção orgânica e que a gente vê muito. A gente tem muitos pacientes que têm trauma abdominal fechado, que tem lesão hepática, que tem cirurgia abdominal, que tem sangramento intracavidade, ou próprios pacientes que estão ali com o ilho paralítico, que estão distendidos, que estão com gases, que estão com líquido, que não evacuam. São pacientes que aumentam a pressão intraabdominal, e o aumento da pressão intraabdominal reduz a circulação, reduz a perfusão dos órgãos e pode propagar disfunção orgânica, pode fazer disfunção renal, pode piorar ali isquemia mesentérica mesmo, pode propagar disfunção hepática, disfunção pulmonar, até por compressão. Então, é um fator que a gente tem que estar atento e que a gente poderia intervir, né? A doutora Fer sempre fala para a gente na UTI para a gente se atentar bastante à monitorização da pressão intraabdominal, como isso é importante para a gente, como isso pode demonstrar precocemente que aquele paciente pode ter um aumento de pressão e é algo que a gente pode influenciar e, a partir disso, tomar condutas, seja chamar o cirurgião, seja fazer o esvaziamento, abrir uma sonda, são coisas que a gente pode intervir. E o paciente está na UTI justamente por isso, né? Para que a gente esteja atento nesses sinais e consiga gerar uma intervenção aí que contribua na sobrevida dele. Então, ele coloca a síndrome compartimental abdominal como algo extremamente relevante mesmo para a propagação dessa má perfusão dos órgãos e sua posterior disfunção. A própria transfusão de hemocomponentes, claro, a gente tenta individualizar cada vez mais a transfusão, mas a gente sabe que são pacientes que chegam e que eles necessitam disso, né? Então, a gente transfunde lá, às vezes, 8 concentrados de hemácia, plasma, crio, plaquetas. Não tem muito o que a gente fazer, o paciente precisa, mas isso também tem seus efeitos deletérios, né? A gente sabe que essas hemácias, esses hemocomponentes, eles não vêm inertes, eles vêm também, inclusive, com mediadores inflamatórios do doador. E isso pode propagar ainda mais a inflamação em um corpo que já está lotado de citocinas, né? Então, ele coloca realmente que os produtos sanguíneos, eles são imunoativos, eles contêm citocinas e lipídios pró-inflamatórios, e isso pode estar predispondo aí a uma resposta do organismo, inclusive de uma resposta anti-inflamatória, e isso piorar mais para frente o prognóstico do paciente. Outros fatores de risco, as infecções, que são extremamente comuns, né? A gente faz de tudo para tentar evitar. Então, vocês que estão aí passando na UTI, vocês vão ver que a gente está passando a multi, a gente está pensando no bundle da FAV, a gente tem o bundle do catéter, que são as nossas tentativas dentro da UTI para a gente evitar as infecções relacionadas à assistência, né? Claro, são pacientes que fazem uma imunodepressão, são pacientes que não têm as respostas da mesma forma que a gente, indivíduos saudáveis. Mas é nosso papel também estar atentos para tentar evitar que esses pacientes façam infecções secundárias. E as próprias cirurgias secundárias. Geralmente, a cirurgia não acaba ali no primeiro momento que ele foi para o CC na chegada. Às vezes, o paciente vai precisar de 1, 2, 3 reabordagens. Aí opera pela ortopedia, opera pela cirurgia geral, daí tem trauma de face, tem que operar pela plástica. Tudo isso vai fazendo mais lesão tecidual, tudo isso vai gerando mais inflamação e vai propagando um processo que nunca freou, né? Então, são pacientes extremamente complexos. E a gente está numa balança, né? Eu não posso não operar, mas se eu operar também, ele acaba piorando mais. Então, é bem difícil a gente encontrar o equilíbrio, a gente acaba não encontrando e a gente vai lidando com as consequências, né? Aqui eu coloquei mais o succinato, que ele acaba citando. Não tem tanta relevância, a gente acaba não mexendo muito com isso, né? Mas ele coloca o papel do succinato. Muitos estudos vêm se desenvolvendo para a gente tentar encontrar alguma coisa que tenha um papel mais determinante nisso. Como eu disse, a gente nunca vai encontrar alguma coisa que seja específica para a gente frear o processo inflamatório desses pacientes, ou mesmo tentar reduzir essa tempestade de citocinas que ele faça e os efeitos deletérios disso. Mas ele coloca o papel do succinato, que vem sendo estudado, né? Que é um metabólito intermediário que é normalmente produzido durante a respiração celular e que após a isquemia ele acaba se tornando
triglicérido elevado. Então, eles vêm estudando como um marcador aí, que se a gente prevenir essa evolução, a gente poderia talvez proteger esses pacientes da lesão relacionada à isquemia e reperfusão, né? Porque a partir do momento que esses pacientes fazem isquemia, a isquemia é deletéria, a isquemia mata tecido, a gente sabe disso. Mas a reperfusão e o edema que se faz após isso também tem suas consequências negativas, né? Então, a lesão de isquemia e reperfusão é algo que a gente vê muito aí na UTI, nesses pacientes que ficavam gravemente chocados, que sangraram muito, enfim. Então, ele coloca o succinato como algo promissor aí para a gente ir vendo mais para frente, né? Estudando, que pode ter um papel aí, a gente reduzir as suas concentrações. E ele fala bastante, então, da PICS, né? Esse paciente que veio para a gente, que nós cuidamos, nós tratamos a infecção, nós tiramos o catéter na hora certa, ou nós tratamos uma sepse relacionada a catéter, nós estubamos ou nós traqueostomizamos, nós controlamos todo esse processo dele, mas ele fica lá, frágil, debilitado, emagrecido, dependente de suporte invasivo, às vezes dependente de diálise, dependente de ventilador, sem condições de deglutição. Isso é extremamente comum de acontecer, né? Então, se fala da PICS, que é a síndrome pós-cuidados intensivos, que para a gente caracterizá-la, a gente tem alguns critérios, que é um paciente de longa permanência na UTI, ele coloca como mais de 14 dias. Um paciente que permanece em um estado de inflamação persistente, então com dosagens de proteína C reativa maiores que 150, concentrações de proteína de ligação retinol menor que 10, a gente acaba não medindo essa, mas a gente vê que são aqueles pacientes com leucocitose, às vezes até bastonetose, sempre muito inflamados, às vezes uma trombocitopenia gigantesca, 1 milhão de plaquetas, a gente chega a ver esses pacientes, são pacientes sempre muito inflamados, né? Também imunossuprimidos, né? Eles entram depois daquela fase de superinflamação, eles entram numa fase de imunossupressão e debilidade. E um estado catabólico. Então, pacientes com albumina sérica menor do que 3, perda de peso, o IMC, desnutrição. Então, isso caracteriza o paciente ali em PICS. São pacientes, então, que estão submetidos são vítimas de insultos inflamatórios recorrentes, infecções, perda progressiva de massa corporal magra. A gente tenta correr, tenta otimizar a dieta, tenta dar proteína, mas ele está no estado catabólico, ele muitas vezes não consegue nem absorver isso, a gente não consegue ir para frente com esses doentes. Porque o mecanismo é muito além de a gente não estar nutrindo eles, né? Então, mesmo com bom suporte nutricional, eles têm perda progressiva de massa corporal, má cicatrização de feridas e úlceras de decúbito. A gente vê aqueles pacientes que fazem lesão por pressão enorme, por mais que a gente cuide, coloque placa, mude o decúbito de 2 em 2 horas. São pacientes que estão mais fragilizados e fazem mais lesão. Reincidência de sepsis, às vezes você vai lá, dá alta, muito feliz, 2 semanas depois ele acaba voltando para a UTI. Não é por um mau cuidado, não é por a gente... Claro, muitas vezes pode até ser, claro, a gente sabe que existem complicações que estão relacionadas à nossa assistência, mas geralmente são organismos que estão extremamente fragilizados. E por mais que a gente tente compensá-los, a gente não consegue sair desse ciclo. Ele coloca, então, que o idoso com comorbidades basais, sarcopenia, ele é especialmente propenso a esse fenótipo clínico mais refratário. Então, o idoso em UTI, ele já é um paciente que chega muito fragilizado, que é muito difícil dele sair desse ciclo. E a recuperação, ela é incerta, né? São pacientes que fazem comprometimento do estado funcional, do estado cognitivo, que muitas vezes não voltam ao seu nível de funcionalidade prévio, e que é uma dificuldade aí muito grande, e que cada vez mais, com o avanço da medicina, a gente vai encontrar esses pacientes, porque a gente consegue tirá-los de fases muito graves, muito críticas, mas e o depois, como fica, né? Então, isso tudo é consequência aí dessas inflamações recorrentes, disfunções de órgãos. E, por fim, que intervenções a gente pode fazer para tentar chegar nisso, né? Tentar reduzir isso. Ele frisa muito que o nosso papel deve ser na prevenção do aparecimento da disfunção múltipla de órgãos e sistemas. A partir do momento que a disfunção orgânica está estabelecida, nosso tratamento é basicamente suporte, né? A gente não tem como lá e transplantar um rim novo no paciente que está com rim em falência por conta do estado que ele está, né? Então, basicamente, a gente tem que prevenir o aparecimento. A gente tem que fazer terapias para direcionar, a modular o equilíbrio entre CIRS e as SARS. A gente tem muito para avançar ainda, tentar equilibrar essas reações opostas de inflamação e anti-inflamação. A gente tem muito mais benefício fazendo isso do que tentando tratar a disfunção propriamente estabelecida. Por isso que a gente tem que fazer um bom manejo quando o paciente chega, né?
técnicas de ressuscitação protetoras, avaliar fluido responsividade, dar volume para quem tem que receber volume, não dar volume para quem não tem indicação. Se o paciente precisa de hemocomponente, é hemocomponente que a gente vai dar para ele, tentando individualizar cada vez mais, né? Entender, será que ele realmente precisa de uma transfusão nesse momento? Será que ele já não saiu daquela fase de sangramento inicial? Será que não é hora de dar volume? A gente tentar entender isso, individualizar esse tratamento, entendendo que a transfusão de sangue, ela tem suas consequências deletérias também, né? Ventilação pulmonar protetora, estar atento para insuficiência adrenal, reprodução de cortisol para paciente que faça sentido, o controle glicêmico extremamente importante. Os pacientes mais inflamados fazem muita desglicemia. A gente tende a se atentar muito para a hipoglicemia, porque a gente sabe que um evento de hipoglicemia pode ser totalmente deletério para o paciente. O paciente pode ter parada cardíaca, pode ter consequências neurológicas gravíssimas, pode evoluir a óbito, inclusive, né? Mas a hiperglicemia, ela também é deletéria, né? O paciente que fica ali constantemente no estado hiperglicêmico, ele faz mais disfunção celular, tem mais mortes celulares, é um estado inflamatório muito importante, então é importante a gente estar fazendo esse controle glicêmico do paciente. Uma imunonutrição adequada para ele, entender as necessidades energéticas, sabendo que a gente não vai conseguir supri-las totalmente, existem momentos para a gente fazer isso, né? Mas tentar se atentar para dar aquilo que o paciente precisa receber. E a imunomodulação, que é uma área que a gente ainda tem muito a desenvolver, muito a crescer. A gente não tem um remédio ali específico para frear esse processo e tentar salvar o paciente da disfunção orgânica. Não sei se chegaremos nisso, mas é uma área que vai caminhar cada vez mais, pelo menos a gente entender esses processos para conseguir intervir no que faça sentido. Era isso. Obrigada. Então, Glória, muito boa a sua aula, viu? Pessoal, é o seguinte, queria fazer algumas considerações sobre esse aspecto, né, do desenvolvimento de processo inflamatório no paciente com trauma. Por incrível que pareça, essa discussão, ela veio só na década de 90, até no final da década de 90. E imagine que, obviamente, você tem pacientes com trauma desde sempre, né? E, inicialmente, o doente com trauma grave, ele era visto como um doente que tinha exclusivamente um choque hemorrágico. E sendo um choque hemorrágico, o tratamento, basicamente, era fazer restauração do intravascular. Teoricamente, também, feita a hemostasia cirúrgica, a hemostasia da lesão, e a reposição do intravascular, teoricamente, esse caso estava resolvido, né? Você tinha um diagnóstico que era tratável, na maioria das vezes, cirurgicamente, e reposto intravascular, teoricamente o choque estava resolvido. Mesmo eu, quando vim para cá, que vim no final da década de 90, em 99, 2000, eu vinha de uma UTI clínica, eu não tinha nenhuma experiência com paciente traumatizado, e muitos dos nossos doentes, era uma coisa que me chamava atenção, eles persistiam dependendo de droga vasoativa, mesmo após a hemostasia cirúrgica e mesmo após reposição volêmica adequada. Naquele tempo, a reposição volêmica era feita basicamente com cristalóide, né? Era um momento onde se evitava a todo custo fazer transfusão. A gente teve no passado, aí, década de 70, 80, onde se fazia muito sangue, depois fazer reposição com hemocomponente virou uma questão de saúde pública, porque não tinha atestagem de doenças transmissíveis por essa via, e as complicações também de injúria pulmonar relacionada à transfusão e outras, elas acabaram colocando a transfusão na berlinda e passou-se a usar basicamente cristalóide. Também porque alguns estudos já mostravam que o cristalóide era uma solução boa para reposição volêmica em geral. Então, aqui, no Hospital do Trabalhador e na maioria dos locais, durante toda a década de 90 e até a metade dos anos 2000, a gente transfundia muito pouco. A gente fazia basicamente cristalóides, mas é cristalóide tipo 15.000 ml, 20.000 ml de cristalóide, para fazer ressuscitação volêmica, né? Obviamente que eram doentes que faziam provavelmente muita síndrome de compartimento abdominal, e a gente também não tinha essa visão da síndrome de compartimento abdominal, com essa importância que ela tem, que ela adquiriu aí depois dos anos 2000. Eram doentes com muito infiltrado, derrame pleural, edema periférico,
E a gente aprendeu naquela época que enquanto o doente não tivesse edema, ele não estava bem ressuscitado. Porque, como era cristalóide que a gente fazia, a reposição com a solução cristalóide, ela fica muito pouco dentro do vaso, ela se distribui muito para o interstício. Então, para você repor um intravascular, você repunha 3, 4 vezes o valor da perda calculada do intravascular, sabendo que só 1/3 daquilo ficaria no intravascular e o restante no interstício. Bom, ao longo dos anos 2000, foram aparecendo aí as complicações do doente com edema, do doente muito infiltrado, enfim, com mais disfunção orgânica, e que o equilíbrio estava na euvolemia, né, e não em tornar um doente hipervolêmico, edemaciado e assim por diante. E também veio ganhando espaço o retorno à transfusão de hemocomponentes, né? Hoje a gente já está num momento em que o ideal, não que diminua a mortalidade, mas no sentido de economizar, inclusive, hemocomponente, que é muito caro também e nem sempre disponível, porque precisa de doação, de usar hemocomponente baseado em métodos de tromboelastografia, que você escolhe exatamente que tipo de hemocomponente aquele paciente precisa, ao invés de dar um bolos de plaqueta e fibrinogênio, crioprecipitado, papa de massa e assim por diante, né? Então, houve uma transformação grande aí nos últimos 20 anos com relação à abordagem do doente com trauma, né? Incluindo a compreensão de que esses doentes também fazem vasoplegia, também fazem inflamação, à semelhança do que a gente sempre discutiu há muito tempo, desde do início da década de 90 para os doentes com sepse. Então, é uma visão diferente do doente com trauma, inclusive do choque hemorrágico, né? O choque hemorrágico, quando ele persiste, ele também evolui com vasoplegia, com disfunção de múltiplos órgãos e gera um processo inflamatório, né? Então, essa compreensão do choque hemorrágico, ela foi um divisor de águas na compreensão fisiopatológica, né? Quanto mais grave o insulto, ou mais sustentado, maior a chance desse doente aumentar a inflamação e fazer vasoplegia. Então, é uma mistura de duas coisas, né? Se você mantém um choque hemorrágico moderado durante muito tempo, ele também evolui de maneira desfavorável. Agora, se você tem um choque hemorrágico muito grave, grau 4, já na entrada, a chance dele fazer disfunção orgânica também é muito grande. Como a Glória já comentou, a injúria a gente não tem como abordar, obviamente ela já aconteceu. A nossa função é evitar o segundo evento e a gente estabilizar esse doente o mais rápido possível. Quanto mais rápido você tira o doente do estado de choque, maior a chance dele ter de não desenvolver disfunção de múltiplos órgãos. Por isso que existe as chamadas horas de ouro, né? Então, hoje a gente não deixa mais, né, falando inclusive do pré-hospitalar, muitos procedimentos sendo feitos no pré-hospitalar. A ideia é sair rapidamente para um hospital que possa fazer a abordagem, a hemostasia cirúrgica desse doente. O tempo na sala do pronto-socorro ele também se abreviou muito. Os estudos mostram que eles não devem ultrapassar 30 minutos, é só aquela abordagem inicial, e tem muitos serviços que, inclusive, usam a sala de emergência, a sala vermelha, de forma híbrida. Ela pode se transformar num centro cirúrgico, inclusive para não precisar transferir aquele doente para um outro espaço, transporte, tudo isso, né? Então, esse conceito de fazer rapidamente a hemostasia cirúrgica é o que a gente chama hoje de controle do dano da ressuscitação. Lá atrás, a ideia de controle de dano abdominal, de você não fazer todas as reparações cirúrgicas de órgãos intraabdominais, por exemplo, suturar, resolver um pâncreas, um fígado com problema, tudo ao mesmo tempo, que aumentava muito o tempo de cirurgia. Isso se traduzia num processo super ajuntado aí no segundo evento, porque é um trauma cirúrgico, um tempo prolongado de cirurgia, piorando o quadro de estabilização do doente. Então, surgiu a ideia do controle de dano, né? Você faz o básico, faz hemostasia ali, você só coloca a pinça, e você leva o doente para uma unidade de terapia intensiva para estabilização. Isso mostrou-se efetivo do ponto de vista de diminuir mortalidade
na sequência. O mesmo conceito é o conceito de controle de dano de ressuscitação que hoje a gente tem. Então, rapidamente fazer a hemostasia cirúrgica, isso é o teu objetivo. E depois, então, você faz o ajuste hemodinâmico do doente. Quanto mais breve for esse tempo, mais chance você tem de não perpetuar a cascata inflamatória do doente, né? A segunda etapa da nossa ação do cirurgião, do intensivista, do plantonista, é a gente minimizar o segundo evento, né? Então, muitas vezes, a Glória também comentou, ele precisa de outras cirurgias. Se ele fez controle de dano, por exemplo, intraabdominal, ou de extremidades, ou torácico, esses últimos menos comuns, ele vai precisar de um segundo tempo cirúrgico, ele precisa talvez de uma cirurgia ortopédica posterior, ou de face posterior, isso tudo agrega um segundo insulto. Nesse caso, é inevitável, mas o que a gente mais vê de segundo insulto são as infecções, né, que é também a nossa experiência aqui. Para vocês terem uma ideia, a gente atende, em média, por mês, 150 pacientes com trauma aqui no Hospital do Trabalhador. A nossa mortalidade é entre 18% e 20%, né? E a nossa mortalidade, 18% e 20%, vamos colocar 20% de 150 pacientes, são 30 pacientes que a gente tem de óbito. 25% é por infecção. Né? Então, daí a importância, o nosso maior segundo insulto é a infecção. A gente tem doentes que não conseguimos hemostasia cirúrgica por vários motivos, por exemplo. Fraturas múltiplas de costela são difíceis de fazer hemostasia cirúrgica. Esmagamentos de pelve são difíceis, esmagamentos de fêmur é difícil fazer hemostasia cirúrgica. Esses doentes acabam evoluindo com choque hemorrágico, né? E que a gente não consegue daí fazer prevenção, enfim. Mas a maioria dos doentes, no nosso caso, e na literatura também é assim, o segundo evento é a infecção, né? Vejam que a infecção, ela é tão importante nesse contexto por vários motivos. Primeiro, porque a gente já viu que eles fazem uma imunodeficiência, vamos dizer assim, rapidamente, quando eles fazem SARS, que eles fazem anti-inflamação. Então, eles estão predispostos a fazer infecção, primeiro. Segundo, é que eles muitas vezes são atendidos no pré-hospitalar e mesmo na sala de emergência em situações de emergência máxima, quer dizer, nem sempre a antisepsia é a melhor no primeiro atendimento, luva, lavagem de mão, emergência que é doente sangrando, que você põe a mão com a luva de procedimento, você abre tórax para fazer ressuscitação, ou mesmo no cenário, ele vem com detritos intraabdominais no tórax, intubação no cenário, broncoaspiração, tudo isso já faz com que esse doente tenha uma invasão que o predispõe a uma complicação infecciosa. Juntem isso ao fato dele fazer uma imunossupressão. Então, esse é a tempestade perfeita para o doente fazer infecção, né? Mas a gente tem um papel muito importante aqui, de fazer o máximo possível para evitar esse segundo evento. Por isso a importância dos nossos bundles de prevenção da infecção, de catéter, que a meta tem que ser 0, é uma infecção totalmente prevenível. Nossa meta 0 para infecção de trato urinário, relacionada à sonda vesical de demora, infecção totalmente prevenível. Já na questão da pneumonia associada à ventilação mecânica, é mais complicado, porque a gente tem situações de infecções ditas não preveníveis, né? O doente broncoaspirou, o doente tinha tórax aberto, tinha tórax instável, ele já tinha detritos dentro do tórax, ele está poliinvadido, ele tem 2 drenos de tórax, então é mais complexo você conseguir evitar, em muitas situações, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, mas a gente tem que ter em mente que isso aqui a gente tem que perseguir obsessivamente e evitar o nosso segundo insulto, né? A outra questão que eu queria comentar com vocês é mais para frente com relação à abordagem desse doente. Então, vejam aqui, ó, síndrome de compartimento abdominal, faz parte também das coisas que a gente tem que evitar. Então, acho que a gente precisa, inclusive, aqui também no nosso serviço, melhorar um pouco o nosso protocolo, né?
por exemplo, nem todos os doentes com trauma abdominal fechado que foram abordados, eles têm controle de pressão intraabdominal, né? Seria uma melhoria no nosso protocolo a gente passar a usar, sempre que ele não está com o abdômen aberto, não está com peritoneostomia, a gente medir a pressão intraabdominal. Pressões intraabdominais acima de 15, e eu não estou falando de compartimento, porque existe uma diferença. Compartimento intraabdominal é quando subiu a pressão intraabdominal e você tem disfunção relacionada a isso. Então, normalmente são pressões intraabdominais acima de 20, 25, que eu passo a ter choque por causa disso, eu passo a ter aumento de pressão intracraniana, dificuldade ventilatória, oligúria, isso é compartimento. Mas quando eu tenho aumento de pressão intraabdominal acima de 15, sem o desenvolvimento ainda das disfunções, eu tenho que passar a controlar e baixar a pressão intraabdominal. Abaixo de 10, de preferência. Pressão intraabdominal, teoricamente, deveria ser 0, né? Então, são doentes que eu tenho que ver. Será que ele sangrou de novo no abdômen, está com o abdômen fechado? Será que ele tem líquido coletado e precisa esvaziar? Será que eu estou hiperidratando esse doente, eu tenho que diminuir o volume? Tenho que fazer diurético para diminuir a pressão intraabdominal? Tudo no sentido de evitar uma síndrome de compartimento, né? A outra questão que eu tenho que avaliar muito é a transfusão de hemocomponente, as indicações. No doente que não está sangrando, que está já com hemostasia cirúrgica, não tem sinal de sangramento ativo, né? O meu alvo para fazer transfusão e aumentar a hemoglobina, no caso, é se ele tiver uma hemoglobina menor do que 7. Né? Isso faz parte do protocolo. Né? Ou, se eu coloco a hemoglobina em 10, se ele tiver alteração de perfusão, tipo um lactato aumentado, ou um déficit de base alto, e assim por diante. Então, eu tenho que ter uma monitorização do meu protocolo de transfusão, que a gente chama de gerenciamento de protocolo. Né? Então, indicar muito corretamente quando fazer um protocolo de transfusão maciça, quando repor outros hemocomponentes e quais são, e no doente que está já crônico na UTI, crônico que eu digo não é aquele crítico crônico, é o doente que já foi, não tem mais indicação cirúrgica, já fez hemostasia cirúrgica, que eu estou estabilizando, qual é o momento, o doente que não está mais sangrando, em que situações eu tenho que realmente fazer hemotransfusão. Então, vejam que o papel da gente, ele é basicamente um papel de evitar injúria secundária, o segundo evento. Às vezes a gente tem o segundo, o terceiro, o quarto, muitos eventos, né? E a gente fazer a manutenção do doente, na verdade, né? A gente faz só uma estabilização e evita que ele tenha novos eventos que possam perpetuar a sua cascata de inflamação. Lembrando que muitos doentes não saem da cascata de inflamação, embora não tenham tido segundo evento. Né? Embora tudo esteja bem adequado do ponto de vista de controle de eventos, enfim. Né? Esses são os doentes que estão aqui descritos, os doentes que desenvolvem PICS. Então, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Né? Cuidado que o doente que continua com choque pós-trauma não é igual a ter choque hemorrágico, né? E que existem outras questões que vocês têm que avaliar com relação à etiologia do choque no doente com trauma. Então, obrigado pela atenção.